a gente um pouquinho. Fábio chegou. Fábio Flores, bem-vindo. Você é o responsável por essa live que está acontecendo, Fábio. Gratidão, É, viu? acabei, acabei de falar de você, Fábio. Então, Aliás, não falei de você. Eu falei que a conheci na sua live e que tudo que ela falou para mim, eu vou repetir. Que tudo que ela estava falando para você, na verdade, ela estava falando para mim. E aí eu fui procurá-la e foi maravilhoso. E você ficou super feliz, que eu sei, porque eu contei para você que eu procurei. E ele disse que eu procurei ela. Aí ele disse assim: ai, eu fico feliz porque a live tá dando frutos, porque vocês estão se conectando. Ele ficou super feliz. E o Fábio tem uma live de todos os dias às 11 horas da 11 noite, é isso? horas. É, às 11 horas. Então, gente, por favor, ele tá aqui, tá? Vai lá, segue ele e não perca, porque as lives dele são maravilhosas. Ele fez uma Sensacionais. live comigo, que foi a melhor pessoa que me entrevistou sobre abuso sexual. Essa live tá fazendo um barulhão lá no meu YouTube e no YouTube dele. Muitas pessoas pipocando as emoções, agradecendo a iniciativa dele e minha. Então, assim, tá de parabéns o que ele fez na live comigo, porque eu nunca me senti tão acolhida falando de um assunto tão Delicada, horrível, né? delicado, enfim. Eu assisti Obrigada. essa live toda, foi sensacional, Ah, realmente. eu chorei do início ao fim, Eu né? também chorei, chorei muito. Tu chorou também? Chorei. Mas o Fábio é um querido, ele faz a gente se sentir muito à vontade e tem sempre assuntos muito interessantes e de forma divertida, de uma forma leve, né? Então é muito bom. Ele é leve, é um cara leve. Muito Nossa. bom. Então, voltando ao nosso assunto, ontem saiu no jornal, e eu falei, vou até usar isso, saiu no jornal daqui de Vitória, né? A Gisele tá em Teresópolis, tá, gente? Eu tô em Vitória, no Espírito Santo. Saiu aqui, ó, eu sei que aparece ao contrário lá, mas só para vocês verem. Brasil é o país que mais sofre com ansiedade nessa pandemia. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ipsos, que mostrou o seguinte: foram 16 países entrevistados, 16 mil, mais de 16 mil pessoas, e mostrou que 4 em cada 10 brasileiros sofrem de algum tipo de ansiedade. Talvez esteja até subdimensionado, né? Não sei. Mas só aí a gente já tem 41% da população sofrendo com ansiedade, né? Em segundo lugar vem o México com 35% e depois a Rússia com 32%. 26% dos entrevistados relataram problemas para dormir. Eu escuto isso todos os dias, Gisele. Pessoas me falando que estão trocando o dia pela noite, que não estão conseguindo dormir. Então, é um dos efeitos, né, A gente dessa pode falar ansiedade. sobre isso, né? O porquê, né? Pois é, acho legal. E aí, além dessa dificuldade de dormir, tem compulsão alimentar, aumento de transtorno obsessivo compulsivo e alcoolismo acontecendo também no meio dessa pandemia. Então, a gente tem pandemias meio que paralelas Veladas, né? acontecendo. Exatamente. E aí, assim, o que na matéria traz, e eu vejo mais um pouco de coisas também, como causas disso, né? Esse noticiário frequente com aumento dos casos, aumento das mortes, perda de emprego, perda de pessoas queridas, obviamente, né? O medo dessa perda, às vezes nem perdeu, mas vem o medo de perder, medo da desestabilização financeira, o que vai ser de mim, como é que eu vou me virar? Todo o problema que está acontecendo, assim, tá sendo uma coisa que eu acho até muitas vezes engraçada, assim, que as pessoas estão se redescobrindo. Os casais, as famílias, as pessoas que moram juntas, que vivem juntas, né? Estão se É, redescobrindo, porque a gente ficava tanto tempo longe um do outro é, e agora está o tempo todo junto, né? Então, verdade. assim, quem é essa pessoa, né, que mora aqui comigo? Então, está tendo muitos relatos de dificuldade de comunicação, de relacionamento, aumento até na violência, né, caseira, na Doméstica, violência doméstica. Então, separação, violência. tudo. Tem gente casando de novo, mas tem gente separando também. É. Né? E isso é um negócio muito louco. Assim, a Alice está falando que ela montou outro negócio em família durante a pandemia. E tem algumas coisas boas acontecendo também, né? Graças a Deus, né? Meu curso foi na pandemia. Pois é. Então tem muita gente tirando projetos da gaveta, né? Se reencontrando com a família. E isso também é muito legal. Então
é bom a gente trazer também essas questões, esses benefícios, né, que a gente Positivas. está vendo, isso aí. Bom, dentro dessa questão da ansiedade, de tudo isso crescendo dentro das famílias, das relações, da parte que eu estudo, da parte que eu atuo geralmente, né, da inteligência emocional, a gente entende que os sentimentos, eles são alertas, né? Eles não são bons nem ruins, eles são úteis, todos eles, né? Então, eles são sinais de alerta de que alguma coisa precisa de atenção. Ei, Ju, bem-vinda, linda. Que alguma coisa está precisando de atenção ali. É como um sinal luminoso no painel do carro, que avisa, ó, sua gasolina está acabando, né? Tá chegando na reserva, ele acende, e aí eu tomo consciência de que, opa, tá acabando a gasolina, e eu posso tomar uma ação para resolver essa situação que disparou esse alerta. A partir do momento em que eu tomo alguma ação, o alerta pode ser desligado, certo? Assim é com os sentimentos, né? Depois que eu compreendo o que eu estou sentindo e o que disparou esse sentimento, ou seja, onde eu tenho que atuar, esse sentimento ele pode ir embora, porque ele cumpriu a função dele, certo? Agora, se eu não tomo consciência, ou se eu não faço nada em relação a isso, só me queixo, ou tem uma luzinha acesa aqui, pô, que saco, isso está me atrapalhando, fico só me queixando, lamentando, ele não vai embora, vai Vai ficar continuar me batendo na porta. incomodando. É isso aí, ele vai continuar ali me incomodando, para que eu possa dar atenção para aquilo que realmente precisa, né? E aí, se eu me deixo envolver, se eu me identifico muito com esse sentimento, o que acaba acontecendo é que o sentimento me possui, né? Acontece uma possessão aí, né? É. Então, eu deixo de ter aquele sentimento e passo a ser aquele sentimento. Então, é quando a gente fala assim, eu sou muito ansiosa, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Então eu me torno aquele sentimento e ele toma conta de mim. Aí mora um perigo sério, né? E como a gente está falando de ansiedade, a ansiedade traz uma certa dificuldade na hora da gente virar essa chavinha de opa, tomei uma consciência, vou agir em relação a isso. Quando é um medo de um perigo real que está aqui presente, eu tomo consciência e ajo instantaneamente. Ou eu corro, né? Ou eu encaro aquele problema, certo? Então, ou eu fujo, ou eu luto, que são as reações Luta ou fuga. muito automáticas já programadas no nosso sistema. E aí, o que acontece, né? Quando isso ocorre? O sentimento, ele... E aí eu vou falar um pouquinho para ir entrando já no seu campo aí, tá? O sentimento, ele começa, né, através de que eu entro em contato com aquele objeto, com aquela coisa que me provoca o sentimento, um fato ou uma coisa, e ele dispara na gente uma série de hormônios, né, neurotransmissores que vão atuar no nosso corpo físico, certo? Que vão provocar sensações físicas aí, até para a gente ter essa reação do lutar ou correr. Então, o sangue vai para as mãos, para as pernas, né, para os braços, para as pernas, ou para eu lutar ou para eu correr. Então, começa a ter uma série de Alterações. desencadear isso. Desencadeia essas alterações físicas. E no caso do medo, a gente enrijece os músculos e isso causa dor, certo? Então, quando é no perigo iminente e eu já ajo rapidamente, porque isso já está programado no automático, essa dor ela passa mais rápido. É quase um efeito analgésico a ação que eu tomo. Na ansiedade não é assim, né? Porque eu não ajo. Eu fico esperando a coisa que ainda pode acontecer e os meus músculos enrijecidos só vai aumentando a dor, né? E aí isso pode trazer consequências para várias partes do nosso corpo e a gente muitas vezes não se dá conta do que está acontecendo, do que é que Sim. está levando a essa situação, né? Bom, eu até falei numa live anterior, né? Quem tiver curiosidade para saber pode ir lá no meu canal do YouTube, na bio, né? No meu perfil aqui do Instagram tem o link para lá. Eu falei sobre uma situação que eu vivi de medo e de como que eu lidei com aquilo e dou algumas dicas, mas algumas dicas mais
mais nesse nível cognitivo e do que fazer, né? Em termos de planejamento, o que a gente pode atuar em termos de o que eu controlo e o que eu não controlo para poder lidar com essa ansiedade. Só que aí ali eu trabalho muito mais com a parte que eu controlo. Quer dizer, o que eu posso fazer aqui para aliviar o que eu não sei que pode acontecer? Fazer um plano? Se vier a acontecer determinada coisa, eu posso fazer isso, isso e isso. Joia. Mas e essa descarga que já está no meu corpo? E essas sensações, essas dores, às vezes até uma incapacitação, né, que pode vir a se tornar. Como que a gente atua com isso? Isso que eu quero ouvir de você, que você vai fundo nessa questão dessa interação entre as emoções e o nosso corpo físico. Eu não falei para vocês? Eu não falei para vocês? Então, pô, continua aí. Eu tô bebendo. Eu quero que você me ajude nisso, assim. O que as pessoas podem fazer? Como que você lida com isso no seu curso? O que você ensina às pessoas? Como que você ajuda as pessoas a liberar essas tensões, a entrar em contato com essa emoção e deixar que isso possa fluir? Porque eu gosto muito de um termo que uma outra palestrante que também trabalha com comunicação não violenta usa. Ela fala, as emoções elas nos atravessam. E é assim que pode ser. Só que às vezes a gente segura elas, a gente não deixa elas irem, né? A gente se apega ali e elas permanecem com a gente, causando esses outros efeitos. Então como que a gente pode deixar isso ir, Gisele? Fala pra gente. Não sabe, eu sou fisioterapeuta de formação e depois eu fiz vários outros cursos que me trouxeram essa consciência do corpo e das emoções. E aí eu fui fazendo esses links, não só do que eu aprendia, mas também da minha vida e também do meu consultório. Pronto. Então, só para fundamentar aqui rapidinho por que eu vou falar esses negócios, pô, de onde essa menina tá falando essas coisas. Então, é daí, tá, gente? Vem desse buraco aí. E que não tem fim. Porque isso aí, meu querido, eu vou buscar até eu ficar bem velhinha, eu vou aprender, eu vou buscar, eu vou ser paciente de alguém, eu vou ficar na sala de aula de alguém. E quando alguém fizer um curso meu, ele só vai receber aquilo que está transbordando de mim. E quando eu falo, o primeiro ouvido que ouve é o meu, tá? Então, o nosso curso, ele é absoluto. Ela participou do primeiro e ela viu com os olhos dela o quanto que tem da minha experiência pessoal e pouca teoria. Porque a teoria a gente abre um livro e lê, né? A gente decora, as coisas, a gente busca tecnicamente as coisas, mas viver, deixar a emoção tomar conta para que você possa dialogar com ela, isso é o mais difícil, tá? E é o que a gente está falando aqui. E é o mais lindo, né? A emoção, né? E quando você tira essa casca grossa que a gente fica colocando para poder se proteger, e a gente quer se proteger do quê? A gente quer se proteger da dor, a gente quer se proteger da rejeição, a gente quer se proteger do medo, o medo de sentir medo. Como que nós temos medo, de sentir todas as outras emoções ruins? Sim. A gente tem muito medo disso. E a consequência disso, desse evitar, desse afastamento, desse irga, né, é fatalmente sentido no seu corpo. É fatalmente sentido na sua respiração. Uhum. E no seu comportamento. Você vai começar a agir de forma automatizada, você não vai saber exatamente o que você está fazendo. Então, meu Deus do céu, eu sou frequentemente ansiosa. Quem está aqui e me conhece de pertinho sabe. Então, o que eu tive que fazer durante esses anos? E o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, trocar o tenho pelo posso. Dialogar com a minha... dialogar com a minha ansiedade. Qual é o impulsionamento que ela pode me trazer de positivo? O que essa ansiedade que está aqui, que vai ser difícil expurgar e tirar ela de mim,
arrancar totalmente de mim vai ser bem difícil. Mas extrair dela o que ela pode me dar de melhor, que é essa gasolina, que é essa coisa de Uhum. colocar para. Eu fiquei ansiosa na pandemia. Eu fiquei enlouquecida na pandemia. E eu fui, peguei essa ansiedade e coloquei rapidamente aquilo que eu guardava, as 7 chaves dentro de mim, que eu não queria falar porque eu tinha medo. Todo mundo falando, Gisele, você tem que dar curso. Gisele, você tem que ensinar esse negócio aí que você faz. Gisele, tu faz uns negócios aí diferentes, como é que é? Tem que contar para os outros. Eu quero fazer o curso quando você fizer. Eu ouvi isso durante muitos anos, mulher. E eu não queria, porque eu tinha medo. Uhum. E essa ansiedade e o medo misturado, eu coloquei isso tudo para fora através da ansiedade. Eu dialoguei, dei a mão para ela, mas É, o volante do carro estava aqui comigo. Agora, sua ridícula, você vai para onde eu quero. Eu vem quero fazer aqui, o né? meu curso. Vem aqui. Eu quero fazer o meu curso, eu quero botar tudo isso para fora. Eu tenho pressa disso, eu tenho ansiedade disso, tá? Então você fica aí no carona e eu fico no volante. O medo. Eu tenho medo de andar na contramão, porque se eu andar na contramão, eu posso morrer. Eu quero viver. Isso, é Eu tenho importante. medo. Eu tenho medo também de atravessar a rua. E por que eu tenho medo de atravessar a rua? Porque eu tenho medo de ser atropelada. E no meu curso eu falo, por que eu tenho medo de ser atropelada? Aí eu vou lá, dou a mão pro medo e fico parada esperando os carros passarem. E na hora certa eu vou lá e atravesso. Gisele, Então, só um instantinho. O Fábio está ah, falando aqui, ó, ah, sobre, como você falou assim, vou trocar o tenho que, né, por eu quero, eu eu escolho, posso. eu posso. Ele está falando aqui, ó, tenho que por pode ser, eu decidi fazer. Ao invés de eu falar eu tenho que, eu falar eu decidi, né? Eu escolhi fazer, eu me sinto melhor fazendo. Gente, Exatamente. as Tem palavras poder. têm Tem poder. poder. Porque quando eu falo tenho que, você já coloca uma barreira enorme na sua frente e você não faz nada. Pois Porque é. você tem que, né? Você não vai para frente. E pegando esse Então, gancho disso que você está falando aí do medo, da ansiedade ser amiga, né? Muitas vezes a gente sofre porque a gente fica assim, eu não posso ser ansiosa, eu não posso sentir medo. Por que não? Isso é uma coisa natural, é humana e nos é, protege, é nos humana. prepara, né, para as coisas. A ansiedade muitas vezes é responsável por a gente estar mais preparado para enfrentar uma coisa quando ela chega. Então, Sim. isso que você falou, dá a mão para sua emoção, dialoga com ela é sua amiga, É, né? muito bom. E vamos falar sobre não dormir rapidinho, que tem a ver com Vamos, 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 ansiedade? vamos, É vamos. o seguinte, qual seria a vantagem? Porque tudo que o nosso corpo começa a ter, pipocar, são coisas vantajosas. Tem algum tipo de ganho. Então a gente Uhum, tem que pensar qual seria o ganho de eu ficar acordada. show. Deixa eu ver. Tenho vigia, né, do meu prédio. Por que ele não pode dormir? Porque ele está protegendo o meu prédio. Ah, entendi. Então, se ele dormir, meu prédio está desprotegido. Que tem alguém ali vigiando. Então, qual seria a vantagem de eu ficar acordada dentro da minha casa ou dentro da minha casa, do meu corpo? Qual é o perigo que te assombra? Qual é o pensamento de predador que está aqui do seu lado, que não sai do seu lado? Uhum. Que tipo de imaginação você vai estar tendo, ou de lembrança do que você teve, ou do que ainda não aconteceu, que está tomando conta de você por inteiro, que você precisa ser o porteiro da tua própria casa, que é o teu corpo? O que você está protegendo, né? O que você está precisando se sentir protegida? Legal. E você não está se sentindo protegida devidamente. E você precisa estar em alerta, acordada, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Eu atendo, eu atendo uma adolescente online toda semana. E toda semana ela me apresenta mais ou menos as mesmas coisas.
As mesmas coisas, as mesmas coisas. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Meu amorzinho, presta atenção no que você está falando. Olha só, vamos repetir o que você está falando, porque eu só sirvo de um grande espelho. E a minha sessão de mediação física emocional não substitui a sessão de nenhuma psicóloga, não substitui a sessão de nenhum psiquiatra. Eu sou igualzinha à acupuntura, eu sou igualzinha à massagem, eu sou igualzinho a aurículo, eu sou uma terapia complementar, tá bom? Só para Ok. deixar claro aqui para vocês. Legal, bom. E o meu bate-papo, minha sessão é uma conversa onde a pessoa vai falar aquilo que aflige. Tem duas pessoas aqui nessa live que já foram minhas pacientes, lindíssimas, elas são maravilhosas, elas estão aqui, e que eu sou apenas um espelho, e de repente a pessoa fala assim, eureka! Bingo! Que insight! Que boa! Eu não tinha percebido isso. E foi ela que falou, né? Não fui eu. Vamos lá, vamos falar dessa adolescente. Ela falou, tia Gi, eu não consigo dormir, sabe? Fico acordada toda hora, pensando um monte de coisa. Aí eu comecei a perguntar, o que você faz na hora da insônia? O que você costuma pensar ou fazer? Ó, a Lu tá falando aí. Aí ela falou assim, eu fico vigiando meus irmãos se eles estão sem coberta. Aí eu, porque eles toda hora eles se descobrem, tia Gi. E eles são menores do que ela é maior. Eu falei, se eles se descobrem é porque eles estão com calor, você não acha? E quem é a mãe deles mesmo, hein? A minha mãe. Então, se ela tá tranquilamente lá no quarto dela dormindo, se ela tá. A Lu tá falando assim, ó, eu venci os meus medos. Falou que você é mil aí, que você ajudou ela muito, que ela venceu os medos. Legal. 50% fui eu e 50% foi você, Lu. Você é total responsável por esse sucesso que você é. E aí eu falei pra ela, qual é o sentimento de você ter que proteger os seus filhos? Então, quem é o porteiro os seus filhos não, seus irmãos? Quem era que estava sendo ali o porteiro para qualquer perigo que poderia acontecer para não acontecer com os irmãos? O perigo do frio, o perigo da desproteção. Era ela. Ela assumiu esse lugar, né? E aí ela também fica muito pensando no que ela tem muitas tarefas, ela é muito responsável, ela se cobra bastante, ela é muito, não sei se vocês são assim, claro que não, só ela. Ela se cobra muito, ela é toda assim, tem um cronograma para ela seguir, então ela fica de noite pensando no cronograma do dia seguinte. E para o cérebro, gente, ele não faz distinção nenhuma do que é real, do que é imaginário, do que é simbólico e do que é virtual. O cérebro entende que é real. Logo, se ela está vivendo o dia de amanhã, como é que ela vai dormir fazendo as coisas? Se ela já está fazendo as coisas na cabeça, ela não vai dormir. Ela vai ficar acordada fazendo as coisas do dia seguinte. O cérebro entende que é real. Eu vou falar para vocês uma coisa que a minha filha de 8 anos falou para minha mãe. A minha mãe sofre de arritmia cardíaca. Muitos anos. Desde que aconteceu uma coisa com ela impactante e inesperada. E que ela queria fugir daquele lugar para proteger o neto dela, do marido dela. E ela se sentiu impotente da ação. Então o cérebro dela pensou, vamos fugir, vamos correr daqui. E ela ficou parada e o cérebro dela mandou mensagem e o coração começou a correr para fugir dali. Não é? O que acontece quando a gente está correndo? Não acelera tudo? Não vai sangue para tudo quanto é lugar, como você falou? Exatamente. Como você explicou? E ela ali começou um processo de arritmia que não parou até hoje. Hoje é bem melhor. Mas ela já foi parar... Bem-vinda. Ela já foi parar no CTI, Elaine, por causa da arritmia. Não baixava, não tinha medicamento que baixasse os batimentos cardíacos dela. Aí um belo dia, a gente estava lá no Natal e a minha mãe ligou pra gente falando: a gente tá aqui, eu tô aqui com arritmia, não sei o quê.
Aí eu falei, mãe, o que que você pensou antes de vir a arritmia? Aí ela falou, eu tava pensando aqui no seu irmão, sabe? Ai, meu Deus do céu, como que o seu irmão vive aquela vida? Meu Deus do céu, ele é Uber, porque não sei o quê. Aí ele começou a falar da vontade dela de salvar o filho naquele momento, e ela se sentindo impotente, se sentindo. O coração começou Uhum. a palpitar. Aí a minha filha de 8 anos falou assim: ô vó, sabe de uma coisa? Quando eu faço polichinelo, meu coração também fica muito acelerado. Então eu acho que você está fazendo polichinelo aqui dentro. Ah, que legal! Então, se você parar de fazer polichinelo aqui dentro, o seu coração vai parar de bater forte. Gostou? Que lindo isso! A sabedoria das crianças, né? Sensacional! Então, Sensacional! no meu curso, eu tive um testemunho muito lindo, Elaine. No meu penúltimo dia de aula, no sexto, na aula 6, um testemunho de uma pessoa que falou lá na hora, na frente de todo mundo mesmo, assim, inesperadamente, porque eu não conhecia ela, eu não sabia o que ela ia falar. Ela falou assim: eu me livrei dos remédios de dormir quando passou na terceira aula. Eu não precisei mais tomar. Eu não tomo mais nada para dormir. Eu estou em paz comigo e com Deus. Ah, que Gente, beleza, né? eu falei, meu Deus, um curso gratuito, um negócio que eu falo que não sinto, né? Boto os negócios para fora que eu não sinto que eu tô falando, e aí o resultado ser concreto de alguém parar de tomar um remédio para dormir porque não precisa Sim. mais, que deita e dorme assim, pá, e só acorda no dia seguinte por causa de uma palestra virtual, gente. É difícil para Então, mim. É difícil. É difícil para eu aceitar que isso é possível, mas graças a Deus é. porque assim, a nossa mente, o nosso sistema, não é só a mente, o nosso sistema, ele é muito inteligente, Gisele. Quando a gente toma consciência verdadeiramente, porque saber as coisas na teoria é uma coisa, né? Agora, tomar consciência e trazer isso para o nosso sistema é outra história. Mas quando É. eu estou aberta, né, para compreender isso e eu consigo fazer esse link dentro de mim, então é isso que acontece comigo. Então, quando eu não consigo dormir, é porque eu estou protegendo a minha família, eu já paro de ver isso como uma coisa tão ruim, porque quando a gente foca naquilo que é ruim, é aquilo que aparece, mais nada. Agora, quando eu entendo que ali tem um benefício de uma proteção e que isso é bacana, né? Eu estou tentando proteger, eu tô buscando essa proteção. Poxa, então nem é tão ruim assim ficar acordada. E aí Isso eu é paro de... diálogo, né? Você está E aí, dialogando. exatamente. Aí eu paro de brigar essa sensação, com esse sentimento. E, pô, isso então é legal, beleza. Então eu fico acordada até tal hora, depois eu posso dormir, né? Ou então eu negocio, não, eu negocio o seguinte, opa, tem um porteiro ali que está protegendo o prédio, tem meu marido que está aqui do lado, se eu precisar eu posso futucar, tem alguém que eu posso ligar. Eu já começo a negociar isso comigo mesma, né? E de forma que, poxa, tem hora que eu posso descansar, tem mais gente protegendo, né? E se você tem fé, se as pessoas que têm fé, independente da fé que siga, que Uhum, acredita, uhum. essa proteção da fé que você sente, ela é mais forte do que o cadeado do seu portão. Exatamente. Ela é mais Confiar, né? forte, ela é mais forte do que os músculos do seu porteiro. Ela é inabalável, sabe? E é com ela, você imaginar que aquele travesseiro é o colo da sua fé. Meu Deus do céu. É. Você vai dormir a noite inteira. A vida, assim, e muito também o focar na situação de que a vida, ela é boa, ela é abundante, ela tá aqui para ser boa, para ser maravilhosa para todo mundo. Não é para punir ninguém, não é para provocar coisas ruins em ninguém. Algumas coisas ruins acontecem sim, mas eu não posso ficar focada nisso achando que eu estou sendo punida, que a humanidade está sendo punida porque o ser humano é ruim. Que isso? A divindade é boa.
né? É vida. É A vida. partir do momento em que eu creio, que eu acredito que eu estou inserida nessa vida, nessa fluidez, eu posso descansar. Ah, eu preciso ter vigilância, eu quero estar vigilante? Quero, mas eu também preciso descansar para que eu consiga ter uma vigilância que seja eficiente, porque senão não vale nada, É. né? Se eu me entrego ao medo, ou se eu acho que eu sou a salvadora de tudo e de todas, o efeito é muito semelhante. Muito. Eu quero falar para vocês uma coisa assim. Eu quero falar com vocês que eu também passo por insônia. Eu tô aqui falando porque eu bato na cama e durmo, tá? Eu acordo muito cedo e quando chega um determinado horário, parece que minha bateria vai acabando e eu bato na cama e durmo. Então, se eu já tenho esse ritmo de dormir com facilidade, acordar cedo, com disposição, etc., e quando eu tenho a bendita da insônia, é óbvio que eu vou olhar o que que aconteceu comigo um dia antes ou naquele mesmo dia. E vai ser a luz do painel do meu carro da vida acendendo, que tá faltando gasolina, ou então que tá sem a água no carburador, tá com a bateria arriada, tá com superaquecimento. Meu pai é mecânico, por isso que eu sei esses negócios. Então, você não vai Uhum, ignorar a insônia. Então, tá com insônia? Ok, então resolve. Vira a isso, página, olha para aquilo que te incomodou, olha para aquilo que te deixou em alerta, olha para aquilo que te deixou desprotegida, que você precisa ficar acordada para se sentir protegida. Olha para aquilo que deixou de ser concluído. isso. Ao invés de Não ficar ignora, brigando com a não insônia ou ignora. ignorando, né? O que que essa mulher, que chave essa mulher virou dentro dela, assistindo o meu curso módulo 1, voltando para casa, que era só aqui, só palestra, tal, exercício aqui e ali, na terceira aula. O que chave essa mulher virou dentro dela? Para que ela pudesse dormir feito uma pedra e parar de tomar o remédio. É perigoso parar de tomar remédio de repente, tá? Porque o teu corpo tá tão acostumado Acostumada, é. com aquela química, se você para de tomar remédio de repente, tu fica ligadaça, né? Então, que química que ela produziu dentro dela que ela não ficou ligadaça sem o remédio? Caraca, é para pensar, né? Então, e essas respostas não estão do lado de fora, né? Não foi você que deu a resposta para ela, ela Eu encontrou nem essa toquei, nem resposta. sabia quem era ela, quem ela Ela era. encontra essa resposta dentro dela. Lógico que você facilitou com tudo que você apresentou, né? Com todo esse trabalho que você já vem fazendo, você já conhece algumas coisas que ajudam as pessoas a entrarem em contato com isso. Mas isso está dentro de cada um, né? E essa visão de, opa, acender uma luzinha no meu painel. Se eu continuo andando, o que que vai acontecer? Eu vou consumir o combustível e o carro vai parar. É só isso. E você vai ficar sem combustível, sem condução no meio da estrada. É isso que você quer? Né? Uma outra opção, muitas vezes, é a pessoa ver a luzinha do painel acendendo ali e começar a falar: poxa, mas também ninguém nessa família abastece esse carro, eu que vou ter que abastecer. E começa a entrar numa queixa, entendeu? Numa culpa de todo mundo, de tudo. Ah, esse vírus que tá aí também, que tá fazendo isso com a gente, né? E sei lá. Cara, resolve. O que que vai ajudar a resolver o problema agora? Opa, tem que parar no posto e abastecer. Depois eu posso até olhar, fazer uns acordos, né, com a minha família Eu e vou tudo, mas colocar, eu vou colocar cuida uma outra, eu vou da colocar uma questão. outra, eu vou colocar uma outra ilustração dentro do que você acabou de falar. Acendeu a luz, ao invés de eu pegar o volante e escolher o posto, ou escolher olhar, dialogar com a emoção, sentir a emoção, deixar ela passar por mim, etc., botar ela no banco do carona, aí muitas das vezes, quando esse exemplo que você falou assim, por que que ninguém me abastece? É a mesma coisa nesse exato momento, você não está aqui. Você está no carona e está olhando para o Uhum. volante, tá olhando para o volante da sua vida assim, ó. E aí, medo, a gente vai para onde?
É, E aí, desproteção? A gente vai pra onde? Qual o primeiro poste que tu vai bater aí? Pra gente poder quebrar a cara assim de vez? Isso não é diálogo. é isso aí. Isso é passividade, isso é vitimização. Isso é colocar o poder da sua vida na mão do outro. E aí o que acontece? A gente se frustra, né? Porque, lógico, o outro não sabe o que fazer com a nossa vida, né? Ele vai dirigir o carro dele, sabe dirigir o carro dele, o meu ele não sabe, né? E eu entro muitas vezes numa raiva, né? Aí de medo, de ansiedade, eu já vou para uma raiva. Então, além daqueles efeitos que eu já tinha da ansiedade, do medo, do enrijecer os músculos, eu já começo a sentir o efeito da raiva também. E aí eu penalizo meu corpo mais um pouquinho, né? Porque eu trago mais uma coisa para poder. E quem criou isso fui eu, com esse tipo de pensamento, de ao invés de buscar a solução, buscar alguém para culpar, buscar alguém para poder Nossa, responsabilizar. essa sua frase agora, perigosa. Por que que ela é perigosa? Nossa, essa sua frase machuca muito as pessoas que estão no carona. Então, se você que está assistindo a gente se machucou, feriu e se incomodou e sentiu raiva da Elaine, porque ela falou que você buscou isso, respira fundo e eu te comunico que você está no carona. Agora, se essa frase fez sentido para você, você já está a caminho do volante. Nós não estamos culpando você. Eu também não estou me culpando. A gente não tem a culpa na mochila, mas nós temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Isso. Nós temos a responsabilidade das consequências do que a gente faz com a gente mesmo. Se no meu curso, no primeiro dia de aula, eu falo: o que você está segurando na mão para você? Um chicote ou uma flor? O chicote é a exigência exacerbada sobre você com você, e aí você transborda essa exigência exacerbada para o outro. O perfeccionismo É tem isso que aí. ser, tem que ser assim. Aí o tem mesmo, tá? Aí já não é, eu não negocio com tenho, nesse caso. Quem tem a chicote na mão, o verbo que ele usa é: eu tenho que ser dessa maneira. Eu tenho que fazer desse jeito. As pessoas também têm que me entender, né? Então, essa frase perigosa. Quem já esqueceu qual é a frase, volta aí a live quando ela estiver gravada e ouve de novo e vê o que você sente quando ela fala a frase, tá bom? Então, a questão toda é olhar com carinho, sempre, para aquilo que está despertando em você. Porque sentir raiva também é legítimo, né? Com todo sentimento é legítimo. Agora, o quanto isso está trazendo de benefício para você? Direciona qual é entende o que está despertando isso em você, para que você consiga dar uma direção e fazer alguma ação em relação a isso, ao invés de ficar queixando. A culpa, muitas vezes, como eu falei, assim, eu posso culpar o outro, eu posso me culpar. O efeito também é o mesmo. Né? O que a gente obtém muitas vezes com isso, ao invés da solução da questão, é mais sentimento num ciclo vicioso. Culpa, vergonha, raiva. Culpa, vergonha, raiva. E olhar para isso com carinho, para o que é que eu estou precisando aqui, para que eu possa agir em direção a isso. E não é que nunca a gente não vai ter uma participação do outro. Muitas vezes eu vou pedir essa ajuda, que é até o que eu falei na live anterior também. Se você não está conseguindo sozinho, pede ajuda. Tem muita gente disposta a ajudar. A Gisele fez isso quando disponibilizou o curso dela. Né? Tem muita gente disposta a ajudar nesse momento. E buscar essa ajuda não é vergonha nenhuma, não é fraqueza nenhuma. Em momentos a gente ajuda, em outros a gente é ajudado, a vida é assim, né?
Então, Verdade. assim, buscar a compreensão de todas essas sensações e emoções para que a gente possa atuar naquilo que realmente é importante. Não ficar aqui nessa superfície, né, no sentido de ou me culpando ou culpando os outros. Né? É buscar realmente o que, que falta aqui para fazer, o que está pegando, que eu preciso fazer para fazer o ajuste necessário e continuar a caminhar. Né? Elaine, Essa é a busca. sabe o que eu tô pensando aqui, enquanto você Hum, tava falando? hum, Tem umas pessoas aqui nessa live que me conhecem há longa data. E tem uma pessoa que entrou agora, Laura Fontinelli, ela é dona de uma creche. Essa uhum. creche, essa escolinha, você ainda tá aí, ô Laura? Dá um oi pra mim. Ela me lembrou da minha origem agora. 8 anos atrás, eu comecei a praticar na escolinha dela o que eu faço até hoje, que é a mediação física e emocional, que é a educação física e emocional com as crianças. Uhum, Com as crianças, com os pais das crianças e com os professores, com os profissionais. E quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E nem ela tinha noção. Ela falou, Gi, o que você está querendo fazer? Eu perguntei para minha professora de pós-graduação e ela disse que o toque na educação infantil é maravilhoso. Então você pode começar quando você quiser. Quando eu ofereci, eu não tinha noção do que eu estava oferecendo, né? Eu achava que eu estava oferecendo um negocinho assim, um detalhezinho assim. uhum, E conforme foi passando os anos, eu percebi que aquilo tinha um tamanho enorme. Eu percebi que aquilo tinha uma consequência enorme na família daquela criança, uhum. na família daquele profissional, no trabalho, no ambiente e tudo mais. Então, quando eu fazia e falava essas coisas lá atrás, que você acabou de falar agora, gente, como que eu fui criticada 8 anos atrás? Como que era uma coisa horrorosa falar desse tipo de coisa? Quem é você pensa que é? Você pensa que é psicóloga? Você é fisioterapeuta, vai fazer faculdade de psicologia, para de invadir o espaço do psicólogo. Gente, onde tiver ser humano, esse assunto é pertinente. Sim. Onde tiver gente, gente de verdade, de carne e osso, esse assunto é pertinente. E quanto mais engenheiros falarem sobre isso, técnicos falarem sobre isso. Fala um nome, fala uma profissão assim que não tem nada a ver. Fala aí pra mim. Advogados, Advogados falarem sobre isso. Cara, médicos. quanto mais pessoas falarem sobre a humanidade, né? A imperfeição, eu queria falar a palavra imperfeição, né? A coragem de ser imperfeito, a coragem de ser de verdade, a coragem de você falar errado. Eu tava fazendo uma live, aí eu tava falando sobre a coragem de se expor. Olha isso! Eu tava falando sobre a coragem de se expor numa live. Eu Uhum, falei errado. Eu conjuguei um verbo errado. E na hora H eu falei, opa, eu não ignorei, né? Eu uhum. percebi, eu falei e perguntei pra pessoa, pra psicóloga. Era uma como psicóloga. Essa palavra tá certa, não, né? Aí ela me corrigiu, eu falei, ah, tá, é essa palavra. Aí daqui a pouco eu falei assim, e como é que você se sentiria falando errado durante uma live? Então, Como é que você se sentiria quando alguma coisa dá errado na sua vida e você quer que os outros resolvam pra você? Que você quer que as outras pessoas percebam telepaticamente que você não tá bem. Só porque você tá com a cara amarrada. Só porque você tá mais tristonho. Ninguém vai adivinhar, ainda mais homens. Homens que são mais ogros. Homens que são mais fechados. Ele vai só reparar que você tá passando mal se você gritar. Se você sacudir, ligar o pisca-pisca. Mas se você só ficar tristinha, donzela, provavelmente a maioria dos homens da nossa sociedade não vai perceber, é. né? Então, o cara tá lá assistindo televisão, trocando canal, passa na frente da televisão. Faça alguma coisa, algum sinal de fumaça que seja visível aos olhos deles.
porque não é o teu, não são os seus olhos, A gente né? A fala, a gente gente fica costuma aqui. dizer que aquilo que é óbvio para nós precisa ser dito, porque não é óbvio para o outro, Não é né? óbvio para o outro, É né? importante que Então, se coloque. então eu quero agradecer a confiabilidade da Laura, que estava aqui. Provavelmente ela já saiu porque ela não respondeu. Dela ter falado para mim, olha, eu te dou carta branca, tu faz aí o que você quiser com as crianças, vai ser muito bom para elas, não vai? Vai ser maravilhoso. Eu falei lá no meu pós-graduação, e minha professora falou que o seu trabalho vai ser incrível para nossa escola. Eu falei, tá bom. Aí tudo que eu aprendia, respiração consciente, eu ensinava para as crianças de 2 anos de idade, e as criancinhas lá respirando, Legal. sabe? Eu ensinava um monte de coisa e as crianças faziam na casa delas. Então, assim, gente, onde tiver gente falando sobre esses negócios aí que a gente tá falando, para e ouve, porque você vai conseguir tirar alguma coisa de bom para você. Não Sim. importa o rótulo dela, se ela é engenheira, se ela é advogada, se ela é mecânica, se ela tiver um papo que tenha ressonância, que tenha encaixe com você, abre os ouvidos, abre o coração e desfruta, e desfruta. Igual vocês estão fazendo aqui. Tá aí. Gisele, deixa eu te falar, a gente está quase chegando no final do tempo Não aí do parece, Instagram. não parece. E tem aquele problema assim, o Instagram só avisa quando tá faltando 10 segundos, né? É, Então, assim, eu acho que a gente pode até continuar, porque eu queria até que você deixasse uma dica, né? Seja em relação à respiração, alguma coisa que você pode trazer que ajuda a aliviar essa ansiedade. Mas aí eu vou falar o seguinte, para quem tá aí, se cair, gente, se a gente encerrar, a gente volta. Se não der tempo, a gente volta e conclui, aí vocês podem voltar e terminar também. Que eu acho que é legal que a Gisele passe aí. Essa respiração consciente, essa respiração que você ensinou aí no primeiro modo, eu uso todo dia. que Eu coisa faço linda! muitas vezes, assim. E na Aquele, hora de aquele dormir. dia da respiração foi, eu acho que bem surpresa, viu? Eu vou contar pra vocês aqui rapidinho. Ah, e outra coisa, vamos ver aqui a hora. Qualquer coisa a gente volta. Uhum. Eu acho melhor a gente acabar. Se eu ensinar a Encerrar e voltar, respiração, né? se eu Não, ensinar, então vou vamos encerrar aqui. acabar Vou encerrar e e a vamos gente falar da volta. respiração na Isso. próxima live agora, daqui a pouco. Joia. Volta todo Gente, mundo. volta aí, tá? Eu tô adorando esse monte de coração que vocês estão mandando aí, tá? Manda coração, manda aviãozinho pra todo mundo. Vou encerrar e a gente volta. Beijinho.